Este vídeo vai ser um pouco mais complexo do que aquilo que é normal, mas eu quero-vos explicar aqui como é que vocês conseguem construir os vossos próprios custom facades. Os facades, ou o conceito de fachadas, que eu tenho aqui traduzido em português, é um conceito muito presente no Laravel e que, de uma forma mais simples de explicar, permite que vocês possam executar métodos de uma forma estática a partir de classes que deveriam ser instanciadas, mas não têm necessidade de o ser. Por exemplo, nós já usámos aqui o route, como é o caso aqui do route. O route é uma facade, vamos lhe chamar assim. Aliás, nós podemos vir verificar aqui e reparem que no IntelliSense ele diz que o route é uma extensão de uma coisa chamada facade, ou fachada, que é o nome que lhe vamos dar agora. Basicamente o que é que acontece? O route, na realidade, dentro do Laravel, é uma classe. E tradicionalmente, em programação orientada por objetos, para nós podermos utilizar uma classe, temos que primeiro criar um objeto dessa classe e só depois é que temos acesso aos seus métodos e às suas propriedades. Ora, criando aqui uma fachada, o que nós vamos ter a possibilidade é de utilizar os métodos dessa classe, mas de uma forma estática, isto é, com estes dois pontos que aqui estão. E isto é muito interessante porque torna o nosso código de programação bastante mais fácil de ler. Okay? Então vamos deixar toda esta teoria de lado e vou-vos mostrar aqui um exemplo prático como criar uma fachada, uma facade. Aqui neste caso vocês podem criar uma classe com um número elevadíssimo de métodos. Eu vou criar um método que me permite verificar qual é o valor que tem uma determinada variável, se eu quiser, por exemplo, interromper a execução do meu código e ver se a variável é um array, se é um objeto e o que é que lá está dentro. Okay? Então vamos aqui por partes. Eu vou aqui fechar tudo isto. Vamos aqui comprimir todo o nosso projeto e vamos primeiro abrir aqui no app. Eu vou criar aqui uma pasta chamada classes. Vocês podem criar o que quiserem, onde quiserem, não há qualquer problema, mas a forma mais correta é fazerem-no aqui dentro do app e preferencialmente dentro de uma pasta só para as vossas fachadas. Então eu vou fazer aqui classes e dentro do classes eu vou criar uma classe chamada tools. O tools vai ser a minha caixa de ferramentas que vai conter, neste caso, apenas uma função ou um método, mas que eu poderia agregar lá um conjunto de outros métodos para ir fazendo testes à minha aplicação. Então vamos criar aqui uma classe de PHP muito simples. Vamos fazer aqui PHP, aqui vamos colocar classe tools, vamos abrir e fechar, e aqui dentro o que nós vamos colocar é um public function. Vou colocar aqui um print data. O que é que eu vou querer fazer com este print data? Vamos colocar aqui uma variável chamada data e eu vou simplesmente dizer o seguinte: quando eu quiser executar esta função print data, eu quero apresentar os resultados de uma determinada variável que vai ser passada para aqui. Ora, if is array, isto é, se a variável for do tipo array ou se for do tipo object, or is object data, como é que eu posso apresentar os dados que lá estão dentro? Eu vou colocar aqui um echo pré e depois um printr do data. Porque eu não posso utilizar o printr, por exemplo, para apresentar valores do tipo string. Então agora aqui, se caso não seja um array nem um objeto, eu vou fazer simplesmente echo data. Tão simples quanto isto. Tenho aqui a minha função. O que é que me falta colocar aqui? O namespace desta minha classe. Então, namespace vai ser app/classes. É aqui que está, é dentro desta pasta que está esta minha classe tools. Tudo certo. De seguida, o que nós vamos fazer é criar, através do PHP Artisan, eu vou fazer aqui um clear, e vamos fazer aqui um PHP Artisan make provider, e vamos lhe chamar a este provider o tools service provider. Bom, o que é esta história do service provider, etc? Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas vocês vão ter a oportunidade de verificar no vosso projeto que vocês têm uma pasta chamada providers, que já lá tem um conjunto de fecheiros. O que nós vamos fazer é criar mais um para esta nossa fachada que nós estamos a criar. E ele vai ser adicionado aqui. Então eu vou pressionar aqui o return. Como podem verificar, ele aparece aqui, Tool Service Provider, e quando nós entramos lá dentro, nós vamos verificar que existem aqui dois métodos. Aliás, se nós retirarmos daqui os comentários, vocês vão ver isso de uma forma muito mais objetiva. Okay? Existe o método register e o boot. Ora, no boot nós não vamos mexer, no register nós vamos fazer o seguinte: this app bind, vamos ligar aqui
o quê? Vamos dar aqui o nome Tools, que é o nome que nós estamos a usar para esta nossa facade, e de seguida vamos colocar aqui uma function que vai tão simplesmente fazer o return de uma nova instância da nossa classe, ok? Então vamos fazer aqui return tools. Ora, eu vou pressionar aqui o space, o tab, perdão, para que seja adicionado ali o namespace da classe que eu quero usar. Então vamos colocar aqui new tools e agora reparem neste aspecto, eu não coloquei aqui o abrir e fechar parênteses, ok? Não é necessário. Basta ficar assim desta forma e nós temos então já este mecanismo a funcionar. Então já temos uma classe tools, já temos um service provider. Bom, ainda faltam alguns passos. Vamos aqui guardar isto e vamos regressar aqui às nossas classes para criarmos uma outra classe que vai ficar intimamente relacionada com esta. Que é muito simples, ok? Ops, eu escrevi aqui, eu criei no sítio errado. Vamos aqui às classes e vamos criar aqui uma nova classe e esta nova classe vai, eu vou aqui fechar isto, ok? Esta nova classe, que eu agora já perdi aqui o caminho, ok? Vai se chamar tools facade.php. Aqui dentro vai ser exatamente uma classe também de PHP, mas com um aspecto fundamental, é que vai ser uma extensão de uma classe do Laravel chamada facade, ou fachada. Então nós vamos colocar aqui classe tools facade extends facade. Quando eu coloco aqui esta expressão, eu vou pressionar o tab para que seja colocado ali em cima o use. Isto é, para ele saber que vai usar aqui esta classe como uma classe base. Vou abrir aqui e fechar as chavetas e aqui dentro eu vou criar um único método estático. E é sempre assim que vocês fazem. Protected, static, function e vai ter sempre este nome. Get facade accessor. E aqui nós vamos fazer return e agora vamos colocar aqui o nome da nossa fachada. Tools. Ok? Ora, falta apenas agregar aqui em cima o namespace desta nossa classe. Ora, o namespace é app/classes. Ok? E vamos aqui guardar. Já criámos então a classe que contém o método. Criámos um service provider que vai ligar tudo isto aqui à minha fachada. O que nos falta fazer agora é fazer o registro desta nossa fachada para ser usada na nossa aplicação. Então eu vou fechar aqui também o Tools e aqui o Service Provider. Vou fechá-lo também. Vamos abrir aqui na pasta Config o fecheiro App. No fecheiro App vocês vão rolar lá do topo até esta zona aqui mais congestionada, até aqui ao fundo onde vocês veem Application Service Providers. O que nós vamos colocar aqui é um app/providers e agora ok, vamos colocar aqui providers e quando colocarmos os providers barra, vocês vão verificar que aparece já aqui ao fundo o nosso Tools Service Provider. Vamos colocá-lo aqui. Ops, e aqui há um problema, reparem, eu tenho provider, portanto é importante que vocês aqui façam esta alteração. Eu vou aqui editar provider, ok? Aqui também provider, peço desculpa pelo facto, e portanto agora está aqui resolvido, ok? Espero que não tenha aqui criado um problema de maior. Temos então aqui o provider e depois dois pontos, classe. Podem colocar uma vírgula no final. De seguida, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Bom, vamos ter que registar um aliases desta nossa fachada. Então vamos puxar aqui aos aliases e o que nós vamos colocar lá ao fundo é então um aliases que vai ser o seguinte, eu vou dar aqui até um espaço, vamos lhe chamar tools e vamos dizer que é um aliases, isto é um nome alternativo para apps/classes e agora reparem, aparece aqui tools facade. Ok? Então vamos aqui colocar assim e depois classe e temos a nossa fachada aqui feita. Bom, nesta altura poderemos estar já em condições de utilizar a nossa fachada. Como é que nós vamos testar isto? Vamos aqui abrir o Web Routes e vamos criar uma route com uma função anónima para nós testarmos aqui a nossa fachada. Então para isso eu vou fazer aqui este endereço de route e vou colocar aqui uma function. E aqui dentro desta function eu vou fazer simplesmente o seguinte. Tools
dois pontos, teste. Ou neste caso print data, que é a função que eu tenho associada ao tools. Ora, print data eu vou colocar aqui João, um valor direto, ok? Reparem que ele está-me a dizer aqui, bom, mas você está a tentar usar aqui um tools, algo que eu desconheço que exista. Bom, neste caso, se nós formos aqui refrescar, aqui dentro não, vamos colocar aqui esta route AAA, ok? Vamos colocar aqui AAA, vamos pressionar return e reparem como apareceu João. Eventualmente, por vezes, pode acontecer que vocês tenham aqui então a apresentação deste tipo de erros e eventualmente poderá ser necessário fazerem um composer dump -auto. Okay? Executam aqui esta operação e eventualmente aquele erro irá desaparecer dali, pode ser um erro de IntelliSense, etc, mas à partida ele depois poderá desaparecer. Nós vamos aqui fechar, vamos aqui abrir novamente o Web Routes, ok? E reparem, ele continua ali a dar o erro, mas na prática nós conseguimos verificar que de facto ele está a funcionar. Se vocês quiserem aqui, podemos até tentar solucionar isso com um use app /classes, ok? E aqui /tools, por exemplo. Vamos verificar se isto resolve alguma coisa. À partida não resolve, eu pus ali um use, ok? Vamos aqui verificar e ele diz-me, isto você está a tentar usar um método estático de uma classe. Portanto, vocês não têm sequer a necessidade de colocar aqui isto. O que vai ser necessário sim é que quando vocês quiserem usar o tools dentro dos vossos controllers, vocês vão ter que colocar lá em cima qualquer coisa do género. Use/tools. Ok? Eu escrevi outra vez use/tools. Ok? E a partir daí vocês vão poder usar a vossa fachada. Neste momento, como vocês podem verificar aqui, ele diz-me, não, isto aqui não está correto, portanto, eu vou aqui remover isto que aqui está, vamos aqui novamente refrescar, e reparem como aparece João, e vocês dizem, mas qual é o interesse disto tudo? Reparem se eu a determinada altura na minha aplicação tiver uma variável, vamos lhe chamar V, é igual a João. Se eu quiser parar o meu código e ver o que é que acontece com a minha variável, eu posso simplesmente fazer isto. Reparem, vou colocar aqui V. Quero que seja apresentado aqui o que é que tem o meu V. Então eu vou aqui refrescar e vocês veem João. Se eu colocar, obviamente, aqui Maria, vocês vão ver ali Maria. Vamos aqui refrescar, cá está o Maria. Mas reparem que se eu, em vez de ter aqui um V com uma string, tiver um array, e o array de 1, 2, 3... não há qualquer problema. Este meu método, neste caso esta minha ferramenta que eu criei, vai me permitir apresentar também os dados que lá estão dentro. E, portanto, é muito importante para nós fazermos estes mecanismos de debug, ok? Vocês podem, inclusive, até agregar aqui, indo aqui, obviamente, à vossa classe base, um mecanismo de die, que é terminar a execução da vossa aplicação. Se vocês quiserem chegar ali, interromper o vosso código e apresentar apenas os valores que estão naquela variável, é tranquilo. Reparem, eu vou aqui refrescar, ele executa, fim, não é executado rigorosamente mais nada. Aliás, se nós colocarmos aqui na nossa web, aqui, okay, no nossa web.php, echo olá mundo, desta forma, não importa ali o espaço, isto aqui já não irá ser executado. Reparem, eu vou aqui refrescar e ele terminou ali. E se vocês quiserem ainda mais, obviamente podem agregar mais um conjunto de outras funções aqui, sempre desta forma, e o sistema vai automaticamente permitir que a vossa fachada funcione. Reparem, public, test function, teste, e vamos colocar aqui um echo lol, ok? Então o que é que vai acontecer agora? Se eu vier aqui, por exemplo, à minha route, e se eu agora fizer aqui, por exemplo, tools, vamos colocar aqui tools, teste, ok? Vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer. Ele apresenta-me ali o LOL e faz ali depois a apresentação do outro método. Eu espero que não tenha sido extraordinariamente complexo. É um assunto mais intermédio e avançado do Laravel, a criação das vossas próprias custom facades. Eu uso nos meus projetos, de uma forma muito recente, obviamente, porque na altura em que estou a fazer este vídeo, a minha experiência com Laravel ainda não é uma experiência de anos, é uma experiência apenas de meses, mas já comecei a utilizar as minhas próprias facades
para facilitar a forma como eu escrevo o meu código. Eu poderei depois, eventualmente, mais para a frente, mostrar-vos aqui alguns exemplos práticos. Um deles, por exemplo, que eu coloquei numa das minhas aplicações foi criar um sistema multilingue baseado numa fachada. Isto é, uma fachada que vai controlar qual é a linguagem que está selecionada, automaticamente vai buscar o fecheiro que contém as traduções e vai apresentá-las depois dentro do Blade. Portanto, estas são funções já bastante mais avançadas, mas eu não poderia deixar de vos explicar aqui quais são os diversos passos que vocês têm que fazer para criarem a vossa própria facade.